Olá, turma do sétimo ano. Aqui é a professora Cristiane, da disciplina de matemática, e estou gravando esse vídeo com o intuito de orientar vocês quanto ao preenchimento dessa autoavaliação, certo? Sobre os diálogos socioemocionais, que é uma formação que nós, professores da Rede Municipal de Fortaleza, já estamos fazendo desde o ano passado. Os alunos que estavam no sétimo ano do ano passado, eles já passaram por essa explicação no que diz respeito ao que são esses diálogos socioemocionais. É uma formação, pessoal, que tem o objetivo de trabalhar as competências socioemocionais que todos nós temos, né? E que devemos trabalhar essas competências, afinal de contas, não interessa só o lado cognitivo do aluno, não interessa só o conteúdo, não interessa só as informações, mas sim também como é que está o lado socioemocional de todos nós, principalmente dos nossos alunos. Então, aqui eu vou dar algumas explicações acerca de como vocês deverão responder essa autoavaliação. Como o nome já está dizendo, é uma avaliação de você mesmo, como você se encontra nesse momento, como você se identifica em relação a essas questões emocionais e sentimentais. A partir de agora, você vai preencher a avaliação formativa acerca das competências socioemocionais. O formulário que vem a seguir é bem simples, fácil de preencher, bastando para isso que você siga as instruções passadas por seu professor. Comece pela parte de identificação, fornecendo os dados solicitados e tomando bastante cuidado para escolher as opções que melhor te representam. Em especial, preste bastante atenção à lista de escolas e depois de clicar, leia o nome da escola para se certificar de que escolheu corretamente. Se você está preenchendo esse formulário em um telefone celular, é importante saber que vai precisar rolar a tela, tanto para cima e para baixo, quanto para os lados, para conseguir ler todos os textos. Responder a todas as questões é obrigatório e você só conseguirá passar para a próxima tela depois de ter dado respostas válidas para a anterior. E não se esqueça, essa autoavaliação não vale nota. Ela é muito importante para que você possa entender o seu desenvolvimento socioemocional e traçar os passos necessários para atingir seus objetivos. É uma caminhada longa, não precisa ter pressa, mas para sabermos onde queremos chegar, é fundamental sabermos onde estamos, não é verdade? É para isso que servem as rubricas. Depois que as respostas forem computadas, seu professor vai realizar uma conversa para falar sobre como está o desenvolvimento socioemocional da classe. Esse diálogo será bem importante. E então, vamos lá? Então, você, depois que leu essas orientações, vai clicar em próxima e vai passar para a próxima página, onde vai ter as orientações, o que você precisa preencher, tá certo? Então, nessa etapa, você deverá identificar os seus dados só relacionados à escola e à série que você está estudando. Não necessita preencher, não tem espaço para colocar seu nome. Então, aqui você vai colocar a Escola Municipal Monsenhor Linhares. Quando você clicar na seta, vão aparecer várias escolas, mas é importante que você veja realmente que você está colocando o nome da escola corretamente. Em seguida, o ano letivo que você está cursando, sétimo ano, a turma A, B ou C e o turno manhã ou tarde. E vai clicar em próximo. Esses são os dados de identificação, certo? Agora começam as avaliações, as perguntas acerca das competências socioemocionais. A primeira delas é a responsabilidade. Todos nós já temos ideia do que é que significa responsabilidade, já que nós estamos em situações em que exigem que nós tenhamos responsabilidade. O que é isso? É conseguir gerenciar nós mesmos, a fim de conseguir realizar nossas tarefas,
cumprir compromissos e promessas que fizemos. Então, aqui está explicando o que é que significa a competência responsabilidade. Por que é importante avaliar essa competência? A responsabilidade é importante porque nos ajuda a cumprir nossas obrigações e compromissos. Então, agindo assim, somos confiáveis com os outros, com nossos professores, familiares e amigos. Sem responsabilidade, podemos perder a confiança dos outros, porque falhamos em manter nossas promessas ou obrigações. Por outro lado, com responsabilidade, fazemos outras pessoas se sentirem bem, porque elas podem contar conosco sempre que precisarem. Então, você hoje, aluno, como é que você se percebe, como é que você se identifica em relação à responsabilidade? Então, aqui a rubrica é essa autoavaliação. Você vai ler todas as alternativas que estão na forma de degraus. Como assim degraus? Degrau 1, degrau 2, entre o degrau 1 e o degrau 2, nós, em relação aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, a gente sempre está no nível ou no estágio em relação a essa competência. Assim também acontece com a responsabilidade. Eu me encontro no degrau 1, por quê? Então, você vai ler o que é o degrau 1. Eu acho difícil cumprir minhas obrigações e deveres. Eu me esqueço ou me distraio com outras coisas mais interessantes. Degrau 2. Tento cumprir minhas obrigações e deveres, mas algumas vezes acabo gastando tempo com coisas que me divertem mais. Então, você vai se autoavaliar. Quais são as atitudes em relação à responsabilidade? Você está no 1, está no 2, está entre 1 e o 2. Lembrando, cada competência tem 4 degraus. Degraus, mais uma vez. Por quê? Porque dá a ideia de escada. A gente não está numa escada, a gente não sobe ou desce os degraus. Exatamente em relação às competências que a gente está, nos estágios em relação a essa competência. Eu estou no degrau 1, mas eu quero chegar no 3. Então, eu vou subir os degraus. Nunca eu quero, em relação às competências, essas habilidades, eu não vou querer descer. Obviamente, ninguém quer regredir, a gente sempre quer melhorar. Mas, atualmente, como você se encontra? Então, essa primeira pergunta é para você marcar o que você se identifica em relação a esse degrau. Em seguida, vai ter uma pergunta que você vai ter que justificar, que você vai ter que escrever por que você se autoavaliou neste degrau. Aí você vai justificar, olha, eu estou nesse degrau porque eu me vejo que realmente eu não tenho responsabilidade, ou então, em alguns momentos eu tenho responsabilidade, outros não. Então, você vai escrever com suas palavras como por que você marcou aquele degrau. E a próxima pergunta em relação à responsabilidade é o objetivo que você quer atingir em relação a essa competência. Se você está no degrau 2, você vai querer estar entre o 2 ou 3, ou no 3. Então, você é o objetivo. Daqui a algum tempo eu vou querer melhorar. Então, que degrau eu vou estar? Aí vai marcar a opção correta e vai para a próxima pergunta. Então, a segunda habilidade, a segunda competência é a imaginação criativa. Em relação a essa competência, também vão ser 3 perguntas. Como você se autoavalia neste momento, o porquê dessa resposta e o objetivo que você quer alcançar daqui a 2 ou 3 meses. Então, sempre em relação às 5 competências, são 3 perguntinhas. Então, imaginação criativa, você fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Tem pessoas que fazem sempre a mesma coisa de uma forma, seguem uma rotina. Então, a imaginação criativa é a possibilidade que eu tenho de fazer coisas diferentes, de inovar, mesmo que eu vá tentando até conseguir, mas não tem problema. É você pensar um pouquinho fora daquela caixa, que você sempre está com aqueles pensamentos do mesmo jeito. Por exemplo, na nossa aula de matemática, eu passo uma situação, um problema, e você vai ter que responder. Eu ensino de uma forma para vocês, mas tem um aluno que faz de uma forma diferente. E essa forma diferente está correta, por que não? Não é? Então, é fazer coisas de forma diferente. Isso é imaginação criativa. A terceira competência se chama empatia. Você vai se autoavaliar em relação à empatia. Mas o que é a empatia? A empatia é a possibilidade, como é que eu posso dizer?
se colocar na forma do outro, no lugar do outro, certo? Então, a gente usa a empatia em vários momentos. É se solidarizar com o problema do outro, é perceber as dificuldades que o outro está enfrentando. Então, muitas vezes a gente se coloca no lugar do outro para tentar compreender o que ele está passando. Isso se chama empatia. Uma habilidade, uma competência muito importante na situação atual que nós estamos vivenciando. A gente percebe que nós estamos num momento adverso, diferente de tudo que a gente já viveu, em que pessoas estão perdendo empregos, estão desempregadas, nós perdemos parentes, conhecidos, amigos para um vírus, né, que está matando muitas pessoas. Então, a gente se solidariza com a dor do outro. É importante ter empatia? Muito importante, certo? Mas você, nesse momento, como é que você se encontra? Em que degrau você está? Degrau 1, acho difícil entender as necessidades e sentimentos dos outros. Tenho dificuldade em perceber quando alguém está chateado. Você é assim? Ou você está no degrau 2? Ou você está entre o 1 e o 2? Então, você vai responder essa competência também com as 3 perguntas. A quarta competência é a organização. A organização consiste em ser eficiente, apresentável, pontual, é ter as coisas organizadas em ordem, seus objetos em casa, seu material de estudo, seu guarda-roupa, suas roupas, seu quarto. Então, são coisas que dizem respeito ao nosso cotidiano, que a gente tenta organizar para que de uma maneira ou de outra, naquele momento que eu preciso encontrar um objeto ou preciso sentar para estudar, o meu material está todo organizado, eu sei exatamente onde encontrar. Isso se chama organização. Muito importante para a gente ter planos para o futuro, para executar o que a gente pensa. Então, a organização é altamente necessária para os nossos estudos e para a nossa vida pessoal também. Então, você vai se autoavaliar em relação à organização. E a última competência é a tolerância ao estresse. Uma competência também está sendo muito utilizada e testada nesse momento também que a gente está vivendo uma situação diferente de tudo que a gente já viveu. Uma situação que causa medo, ansiedade, preocupação. Como é que vai ser o dia de amanhã? Ninguém sabe, é um futuro incerto. Então, todos esses sentimentos nos causam muitas vezes, né, reações que a gente não esperava ter. Reação de agressão, de violência. Então, como enfrentar o estresse? A gente tem que perceber que todos nós somos submetidos a alguma atitude ou alguma situação que envolva o estresse. Então, como eu posso me comportar em relação a esse estresse? Será que eu enfrento de maneira calma? Não me estresso? Como é que eu tolero isso? Ou eu fico nervoso, agitado? Então, como você tolera o estresse hoje? Essa é a primeira pergunta. Em que degrau você está? Por exemplo, o degrau 1 diz, em uma situação difícil ou estressante, eu fico muito preocupada e não sei o que fazer. Acho difícil lidar com o meu estresse. Não consigo me acalmar. Então, você vai perceber como você se comporta, porque com certeza você já passou por algum momento estressante, ou em casa, ou na rua, ou na escola. E aí, como você enfrentou esse momento? Essa é a sua primeira resposta. Como é que você tolera o estresse atualmente? E você vai responder o porquê e vai depois colocar o objetivo. Ora, eu estou no degrau 1, mas eu quero estar no 2. Ou eu estou no 2, mas eu quero daqui a algum tempo melhorar. Eu quero enfrentar o estresse mais calmamente. Aí eu vou para o 3. Então, você vai ler calmamente, com bastante atenção e vai marcar a opção. Sempre com coerência, certo? Eu não posso estar no degrau 3 e o meu objetivo é continuar no 3 ou voltar para o 2, né? Regredir jamais. Então, seja coerente com suas respostas, porque ninguém melhor do que você mesmo para se autoavaliar, né? Para se avaliar. Só você pode dizer como você se sente em relação a essas
competências. É esse lado emocional tão importante de todos nós. Afinal de contas, mais uma vez, a gente não é só formado de cognitivo, que é o nosso conteúdo, nossas informações, o nosso cérebro também precisa ser trabalhado em relação ao socioemocional e aos nossos sentimentos. Então, eu espero ter contribuído para orientar como vocês vão responder essa autoavaliação e um grande abraço para todos.